que a medicina é baseada em evidências, todo mundo já sabe, todo mundo já estudou isso na semiologia, todo mundo já leu Porto, Portinho, mas quando você tem os dados, quando você tem números, você sabe o que fazer com eles? Ou você é daqueles que você viu um número e você já trava? Se você não me conhece, eu sou o Gabriel Pazia, eu sou mestre em ciência de computação, faço doutorado em ciência de computação, doutorado em medicina, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como que a gente faz nossas primeiras análises, nossos primeiros gráficos, e a gente já começa a ter um raciocínio que vai muito além de simplesmente ler o número e falar é ou não é. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar como que a gente resolve isso em poucos minutos, poucas linhas de código e sem muita dor de cabeça, sem muita preocupação, porque aqui ó, é para a gente vir na tranquilidade, para a gente vir sem medo, para a gente não ficar aqui, né, com não sei o que eu não gosto de matemática, eu não gosto do número do seu. Meu amigo, a medicina do futuro, você vai precisar saber interpretar número, você vai precisar lidar com gráfico, vai precisar lidar com tabela, vai precisar lidar com informação. Mas eu sou lá o programador e etc. E se você é o programador, meu amigo, você tem que saber o que você está fazendo. Não basta fazer o código bonito, não basta fazer o código que funciona. Você tem que saber se o código está correto, se aquela informação é útil, se aquela informação não tem ruído. Então, para isso, eu vou usar aqui o ambiente Google Colab. Na configuração padrão, eu não mexi em nada, tá? A gente vê aqui ó, que o nosso consumo de RAM do sistema, o nosso consumo de disco está baixíssimo, né? Então basicamente é o computador que está ligado, tá? E a gente não tem nada além disso, tá? E eu não estou usando uma segunda tela, eu não estou usando uma placa dedicada, não estou usando nada disso. Eu estou usando simplesmente o meu notebook pessoal, tá? Que é um notebook ali de 16 GB de RAM, 120 de SSD, nada muito, né, assim, ó. Não, é um computador tranquilo, é um computador de entrada, né? Aqui, claro, né? Fiz aqui para deixar bonito, né? Então, uns textos aqui explicando como que eu dividi. Gabriel, eu quero usar o teu código, quero usar. Não se preocupa, vou disponibilizar. GitHub está aqui ó, no comentário fixado. Você vai entrar lá no meu GitHub, vai pegar o código, vai pegar as bases, né, os CSVs que eu estou utilizando aqui, e pode replicar, pode brincar com o seu script, pode colocar outra base de dados, pode fazer outros gráficos, pode fazer várias coisinhas aqui que a gente vai falar no vídeo de hoje, beleza? Estou usando aqui, só para deixar claro, tá uma coisa muito importante, estou usando os dados, né, do DataSUS disponíveis lá no repositório deles, considerando o ano de 1995. Então eu peguei os dados de 30 anos atrás, e na época, gente, 1995, a gente não usava CID-10, a gente usava CID-9. Guarda essa informação vai aparecer no final do nosso vídeo, vai aparecer no final da nossa aula, tá? Então a gente está aqui, ó. A parte 1 é o que a gente vai fazer a montagem e a importação dos dados. O que eu quero dizer com montagem e importação dos dados? Olha, se eu estou usando o ambiente que é nuvem, eu estou usando o ambiente que eu estou puxando as informações do meu drivezinho, né? Eu vou ter que ter um comando para ele falar, ó, estou puxando informação, beleza? Eu não estou usando API, não estou puxando informação no tempo real, estou pegando ali a informação crua ali que eu tive que baixar e colocar. Então, a gente simplesmente, aqui ó, a saída, né, montou sem nenhum problema, e aqui a gente vai fazer o quê? Tá? A gente vai começar o nosso primeiro tratamento dos dados. Então eu estou usando uma biblioteca chamada Pandas, tá? Eu estou aqui com a pasta, esse nome gigante aqui, essa linha gigante, é o nosso caminho, que é basicamente para ele falar assim, o que eu estou falando para o computador. Olha, computador, o arquivo que eu quero está dentro da sala tal, está no armário tal, está na prateleira tal, na gaveta tal, em tal posição, para ele conseguir localizar mais fácil, tá? O que eu estou chamando de UF, micro e idade, as variáveis que eu estou querendo trabalhar. UF, eu estou trabalhando com as unidades federativas, né? Então são os nossos estados, né? E o Distrito Federal. Micro é a micro-região, lembrando que eu estou usando a classificação de micro-região que está lá no arquivo do DataSUS, então eu não estou utilizando as definições do IBGE. E idade aqui é por causa da faixa etária, tá? Então, para eu não ficar colocando faixa e tudo mais, ou qualquer outro nome, eu preferi assumir que é tudo a idade, beleza? Esses nomes aqui, unidade e microetária, são nomes arbitrários que eu dei lá para os meus arquivos para poder ficar mais fácil. Eu simplesmente renomeei.
Esse encoding aqui que eu coloquei Latin 1 é porque eu estou utilizando alfabeto latino. Então, o alfabeto latino é o alfabeto que a gente usa aqui no Brasil, né? Letras, números, vírgulas e tudo mais. O CEP é o nosso separador, né? Então, o nosso separador é um ponto vírgula, né? Para poder separar uma coluna da outra, para a gente não ter problemas de leitura, porque uma coisa é o meu computador, outra coisa é o teu computador. Eu estou usando Windows. Eu não sei se você aí da tua casa usa Linux, usa Mac, usa qualquer outra coisa. Então a gente vai fazer aqui um separadorzinho para a gente não ter problemas de leitura. E esse header, né, é simplesmente para eu falar, olha, as duas primeiras linhas do meu arquivo, da minha planilha, são os metadados. Então eu estou simplesmente o quê? Com rótulo, eu estou com etiqueta. É para eu ter linha ali para falar o que é cada coisa. Eu não tenho informação, eu não tenho números, eu não tenho valores. Tá? E a gente coloca isso aqui para que a gente não tenha problema na hora de fazer alguns cálculos. Tá? O print basicamente só para mostrar que o arquivo foi lido corretamente. Tá? Então aqui a gente lê aqui as primeiras linhas, né? E na ordem, tá? O arquivo aqui, ó, da unidade de federação, ó, Rondônia, e esses números aqui, 11, 12, isso aqui tá lá no arquivo, tá? Tá lá no original, eu não mexi em nada. Nosso capítulo, né? Então eu tô tratando aqui, né, os capítulos lá do CID-9 dos anos 90. Então, quais que são as doenças que tem no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3? Pegue o CID lá da época e leia, tá? E o total. Aqui as nossas micro-regiões, né? Aqui IBGE, mas tinha uma outra classificação à época, não vamos discutir isso. Isso aqui, 1, 2, 3, 4, os totais. E aqui a faixa etária, né? 1 a 4 anos, 5 a 9, 10 a 14. Claro, eu não preciso ler tudo isso aqui, é só para a gente ver que o arquivo está sendo lido, tá? Só para falar que o arquivo não teve problemas, tá? Aqui a gente vai fazer uma coisa, boa prática de programação, debugar com print. Todo programador já usou o print para fazer debug, para ver que o arquivo estava sendo lido corretamente, tá? O que eu estou fazendo aqui? Aqui basicamente eu estou pegando os arquivos e eu estou vendo tá vazio e que ele está aqui, né, simplesmente, ó, o tipo aqui, né, então está com objeto, está com ponto flutuante, para saber aqui como que os números são servidos. Então essa aqui é uma informação que a gente não vai preocupar agora. Agora sim, vamos para o que interessa, né? Tratamento de dados. Então a gente vai ter mudança de ponto para vírgula, a gente vai fazer conversão, a gente vai remover uns campos vazios, tá? A gente vai importar aqui uma biblioteca chamada NumPy, né, que a gente chama de NP, simplesmente por quê? Porque nas nossas planilhas, nos nossos arquivos, a gente tem dado faltante, a gente tem espaço vazio. Às vezes tem lugar lá que o cara foi lá e colocou um traço, né? Porque são informações muito antigas, são informações lá dos anos 90 e tudo mais, né? Na época mal tinha computador, internet então nem se fale, era tudo muito manual, papel e caneta, então tem muita coisa que realmente foi perdida à época, a gente tem que ficar colocando traço. Só que daí a gente tem que sinalizar para o nosso computador, né, que tem traço ali, para o cara não ficar na hora da gente, né, fazer as nossas contas, fazer as coisas. Então, ó, aqui demorou 0 segundo. Aqui tá, eu estou removendo as linhas, né, que ainda estão lá em alguma das tabelas, então no nosso caso da tabela de faixa etária, né, eu tenho que remover mais algumas linhas, tá? E aqui a gente vai fazer o print aqui, só para a gente mostrar a quantidade de linhas e colunas que foram removidas, tá? Então, 2, 1, 3, 1, 1, tá? E beleza. Agora, a gente vai fazer uma coisa que a gente vai chamar de linkage. O que é o linkage? Né? O linkage é quando a gente pega bases de dados diferentes, bases de dados que não se conversam, né? E a gente precisa fazer integração. A gente precisa fazer uma base conversar com a outra. E aí a gente tem métodos, né, computacionais para que a gente faça isso e a gente diminua a nossa margem de erro, a gente diminua viés, a gente diminua problemas de leitura, a gente diminua a chance do arquivo vir corrompido e perder o arquivo no meio do processo, tá? Então, algumas coisas muito importantes aqui, tá? O que acontece? A unidade federativa e a microrregião, elas são questões espaciais, são questões ali da geografia, etc. Só que o que acontece? São duas tabelas diferentes, são duas tabelas distintas.
Então, eu não consigo simplesmente fazer um linkage direto. Aí, o que, que acontece? Porque para eu fazer um linkage direto, eu ia precisar de uma tabela auxiliar lá, que vai ficar lá falando, veja bem, que a micro-região da zona da Mata Mineira, que é onde fica a cidade de Viçosa, onde fica Juiz de Fora, pertence ao estado de Minas Gerais, que pertence à região sudeste. Só que essas micro-regiões e tudo mais são muito dinâmicas, elas ficam mudando de tempos em tempos, graças ali ao IBGE e tudo mais. Né? E aí, antigamente, lá nos anos 90, a gente tinha uma coisa chamada DTB, Divisão Territorial Brasileira. Só que o site do IBGE ele não disponibiliza essa informação tão antiga de uma maneira muito intuitiva, etc. O site do IBGE tem muita atualização, aquela coisa toda. Então, para você conseguir isso, tipo, ou você vai numa lei de acesso à informação, ou tu busca em repositório antigo. Como não é o nosso foco aqui, então simplesmente eu vou assumir que a gente não vai ter como fazer o processo direto, tá? Mas isso aqui é muito bom, por quê? O problema mais clássico na ciência de dados é a gente ter ausência de integração entre diferentes bases. Então, eu peguei 3 bases de DataSUS, mas eu ia precisar de uma quarta base de IBGE, essa quarta base não existe mais. A base não existe mais, perdi o experimento? Claro que não, né, meu filho? Você tem método para isso, você tem jeito de fazer isso, tem jeito de não só continuar com o teu experimento, mas de ter um experimento tão sofisticado quanto se você tivesse lá a tua base bonitinha, originalzinha, etc. e tal. Tá? Só que, claro, para a gente fazer linkage, para a gente fazer link, a gente tem que novamente fazer tratamento de dados. E aí, quais que são os tratamentos que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui simplesmente algumas conversões, tá? Primeiro aqui eu estou fazendo umas renomeações, tá? Eu estou renomeando a unidade federativa para a região, estou renomeando micro-região para região, para poder assumir que os dois fazem parte de um mesmo fenômeno, e a idade eu estou renomeando para faixa etária, tá? Isso vai ser muito importante lá no final. Por que, que eu estou renomeando a idade para faixa etária? De certa forma para ficar um pouco bonito, mas de certa forma também para ficar bem intuitivo, tá? Você tem que lembrar que a pessoa que vai ler o teu trabalho não necessariamente vai conhecer o teu código, não necessariamente vai saber o que você fez e como você pensou. A pessoa vai ler o que está no papel lá, né, no teu artigo, na tua tese, no teu TCC, etc. E é isso. Então a gente vai fazer aqui conversão, tá? Rodou certinho. E aqui, ó, o que eu estou fazendo, tá? Aqui eu vou fazer, ó, uma conversão para poder tudo ficar nas mesmas terminologias, tudo ficar no mesmo padrão, para não ter aquele problema. Aqui é uma letra, aqui é um número, etc. e tal. Então a gente vai fazer as correspondências e a gente vai fazer somas, tá? Por que a gente vai fazer soma já nessa parte? A gente vai fazer soma nessa parte aqui para a gente economizar tempo na hora de fazer gráfico, tá? Então a gente já deixa isso pronto para poder já ficar facilitando o nosso processo de montar o gráfico, para a gente já facilitar a nossa análise na frente, economizar células, se a gente economiza célula, a gente economiza a memória do computador, etc. e tal. Então a gente tá aqui, ó. Deu boa, tá? Agora a gente vai fazer uma coisa que é muito subestimada, mas é muito importante. Veja bem, se eu estou tratando dados do Brasil, e o Brasil é um país gigantesco, né? De norte a sul. Tudo bem, hoje, em 2026, a gente tem 210 milhões de habitantes, mas na época a gente tinha lá, acho que uns 190 alguma coisinha, 190 milhões de habitantes. A gente está vindo, sim, de um processo ali de político, administrativo ali de desmembrar o Goiás para o Tocantins, desmembrar os Mato Grossos ali, Mato Grosso do Sul, então estava tendo muita mudança nesse sentido, eram os primeiros dados dessas regiões novas, né, desses estados novos aí no Brasil, e aqui a gente vai precisar ter esse ranking para quê? Para a gente saber, nossa, onde que tem mais ocorrência, onde que tem menos ocorrência, né? Então, qual estado que teve mais, qual estado que teve menos caso, etc e tal. Numérico, tá? Bruto, só para a gente realmente ter essa informação ao primeiro momento. Claro, com um ranqueamento de informação, a gente já consegue sim fazer algumas análises. A gente já consegue sim fazer algumas coisas aqui, né? Extrair algumas informações. Mas ainda faltam algumas coisas que eu quero conversar com vocês, tá? Então, tem uma função que eu vou chamar de ranking,
que vai o quê? A minha unidade federativa, né? O que é o sort? O sort é um método de ordenação. Eu estou ordenando os valores a partir do total, por isso que eu fiz a soma lá em cima, tá? O que é o ascending? O ascending, eu estou falando que ele não precisa ser não precisa seguir uma ordem crescente, tá? Eu só preciso de fazer o ranking mesmo. Esse display aqui é para mostrar ali que o nosso caso deu certo, tá? Ó. Daí você vê aqui, ó. Total, São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, Bahia, Paraná, Pernambuco. A gente vai chegando aqui, ó. E olha que legal, isso aqui é uma coisa muito importante, tá? A gente tem a região 00, que é ignorado ou exterior, porque à época eles consideraram sim os brasileiros que estavam fora do país. Mas tá vendo essa linha aqui, ó? Linha 29. Fonte MS, sistema de informação. Sabe por que eu deixei essa linha? Eu deixei isso aqui de propósito. Para eu mostrar que mesmo um erro de escrita pode passar. Só que a gente não pode artificialmente abrir lá o nosso Excelzão, procurar essa linha que está escrito lá, fonte MS, SVS, sistema de informação e apertar delete. Por quê? Porque a gente perde arquivo, a gente aumenta viés, a gente perde eficiência, a nossa análise vai para o saco. Como essa linha aqui, a gente teve uma informação 00, até quis deixar aqui para mostrar que, olha, não só isso aqui entrou como uma informação, ou seja, o cara que criou lá a planilha de Excel há 30 anos atrás deixou isso aqui passar, como, cara, isso aqui é 00. Então, tipo, o que você vai fazer com esse 00? Não vamos discutir isso na aula de hoje, mas tem métodos para que a gente faça essa remoção dessa linha aqui sem prejudicar o resto, tá? Aqui é só para a gente deixar salvo mesmo o nosso ranking aqui que a gente vai precisar. Beleza. Agora a gente está aqui, ó, indo para o final. Então, se está curtindo, se está gostando, deixa o like, comenta aí o tema que você quer ver, qual base que você quer ver eu fazendo código, alguma sugestão de conteúdo. Então, a gente vai começar a tratar aqui, ó, as correlações. É claro, eu não vou ficar naquela discussão de correlação, causalidade e tudo mais. Aqui não é uma aula de estatística. Mas aqui a gente vai ver que a partir dessas duas linhas de código, a gente vai ter muita coisa interessante que a gente pode trabalhar. A gente vai ter muita coisa interessante que a gente pode analisar. A gente vai ter muita coisa interessante que a gente pode discutir. Porque, ó, vamos lá. O que eu fiz aqui? Esse core com dois R's aqui, né? Eu estou falando que a correlação, tá? Eu estou pegando ali as minhas unidades da federação, os meus estados. Esse iloc, tá? É uma função de remoção de colunas, porque eu tenho que ficar removendo umas colunas que não vão dizer muito interesse para a gente. Geralmente é uma coluna vazia, uma coluna ali do resto da própria planilha, né? Aquelas colunas que não tem nada, tá? A própria correlação. E o display aqui, né, é o valor do cálculo. Claro, quem fez lá na matéria de estatística aprendeu a calcular no braço isso aqui. Eu, quando fiz disciplina de estatística, eu aprendi a calcular isso aqui no braço. Tudo bem, você gastava lá umas 4, 5 folhas de papel para poder ficar fazendo um monte de somatório, etc. e tal. Aí depois a gente podia usar a calculadora científica, mas ainda assim gasta muito tempo, né, por causa das somas. Mas agora com duas linhas você resolve isso, tá? Principalmente quando você tem muitos dados. Aí, ó. Olha só. O que eu estou correlacionando? Eu estou correlacionando os capítulos, né, que são os grupos de doenças, com os próprios capítulos. Nossa, mas veja bem, Gabriel, que absurdo! Você está correlacionando uma coisa com ela mesma. Calma lá que a gente vai mostrar por que a gente está fazendo isso. Porque, ó, veja bem. Aqui, ó. Quando eu estou correlacionando o capítulo 1 com o capítulo 1, né, estou correlacionando uma coisa com ela mesma, eu tenho o valor 1 perfeitamente correlato. Ou seja, o que eu faço de um lado vai refletir no outro, tudo que acontece de um lado explica o que acontece na outra coisa. Quando estou correlacionando o capítulo 2 com o capítulo 2, também está em 1. O capítulo 3 com o capítulo 3 também está em 1.
e etc. E a gente vai vendo que a nossa diagonal principal, né, que é essa diagonal que sai do canto superior esquerdo e vai até o canto inferior direito, né, é um. Soma tudo. Tá perfeito. Só que daí você fala assim, nossa, eu consigo fazer algumas explicações, eu consigo fazer umas análises, umas estatísticas a partir disso aqui e tal. Sim, você consegue, só que, cara, convenhamos, tá? Se eu pego um artigo, pego um TCC, pego uma tese, e o cara me manda isso aqui, me manda essa tabela gigante, cara, eu reprovo o trabalho na hora. Ah, mas e o resto? Meu amigo, ninguém vai ter saco, ninguém vai ter paciência de ler isso aqui. E aí, eu tenho que falar uma coisa. Eu não estou aqui para formar o cientista, para formar o médico, para formar aí o diploma, tá tudo certo. Eu quero formar a elite, eu quero formar o profissional de excelência, eu quero formar o pesquisador de excelência. Então, olha o que a gente vai fazer, ó. Presta atenção no que a gente vai fazer. Isso aqui, ó, isso aqui é pobríssimo. Tem muita coisa, tem muito número, mas é muito pobre. Tem jeitos da gente deixar isso aqui mais bonito, da gente deixar isso aqui mais atraente, da gente deixar isso aqui mais intuitivo. Olha o que eu vou fazer aqui embaixo. Os gráficos. Ah, professor, mas gráfico. Gráfico não é tudo igual? Ah, sim, eu sei, mas tem lá gráfico de pizza, gráfico de barra, gráfico de setor, gráfico disso. Sim, a gente tem. São gráficos muito úteis. São gráficos muito importantes. A gente vai falar sobre. Mas eu vou fazer gráficos aqui que vão elevar o nível da tua análise, que vão sofisticar o nível da tua discussão. Olha o primeiro gráfico que eu vou fazer, tá? Eu vou importar uma biblioteca que a gente chama de Plotly Express, tá? Eu vou chamar de PX. Então tudo que for PX está vindo dessa linha aqui, tá? Eu vou usar uma funçãozinha que eu estou chamando de IMShow. Eu estou passando os meus parâmetros, tá? Então eu estou falando que é a correlação. Eu quero o texto automático, então é o valor que está aqui, tá? E eu estou usando aqui, ó, Color Continuous Scale. O que é o Color Continuous Scale? Eu estou usando uma escala de coloração contínua. Ou seja, vai ter um gradiente de cor mais claro, mais escuro e tudo mais. E aqui, né, fig.show, que é para deixar o gráfico aparecer, deixar o gráfico realmente aparecer na tela. Porque uma coisa é eu fazer o gráfico, outra coisa é o computador mostrar. Então, ó. Tá aqui o gráfico. Olha como já ficou bonito, né? Eu tenho aqui os capítulos, né? No X, os capítulos no Y. E olha só, esse vermelho muito escuro, né? E eu consigo passar aqui, ó, 99, 1, 10, 10, 1, 11, 11, 1. É a nossa diagonal principal. Opa, deixa eu voltar aqui para o nosso autoscale. Pronto, voltar para o padrão. Beleza. Olha que legal. Eu consigo aqui, então, né, mostrar que de uma maneira mais visualmente atrativa, eu já tenho alguns padrões, eu já tenho algumas correlações. Claro, a gente não vai simplesmente falar que isso aqui entrega o trabalho todo. Dá para eu mandar um artigo com isso aqui? Dá. Mas eu falei, eu quero formar elite, eu quero formar excelência. Então, isso aqui ainda não está muito lá, essas coisas. O que a gente pode fazer? Cara, a gente pode deixar isso aqui mais intuitivo ainda, para que na hora que o teu professor, teu orientador, teu examinador de banca, o revisor do teu artigo lê isso aqui, ele fala, nossa, o cara não só sabe discutir, como ele sabe fazer. O cara se garante. Porque, ó, isso aqui, tudo bem, é uma matriz de correlação. Não confundamos com matriz de confusão lá do aprendizado de máquina. Pauta para a próxima aula. Isso aqui a gente está mostrando, olha, quanto mais escuro, mais correlacionado, né, vindo do azul para o vermelho. A gente percebe que ele tratou aqui, né, nos poucos centésimos, né, então a gente sai
do 0,96, mas vai para o 0,965, 0,975 e tudo mais, e a gente consegue aqui no nosso computador até valores mais precisos, né? Então, ó, aqui, ó, se eu estou tentando correlacionar 4 e 8, eu tenho aqui um valor de 0,993358. Se eu vou correlacionar aqui o 16 e 2, eu tenho 0,9646,409. Né? Então vai até, sei lá, que casa decimal. Só que isso aqui ainda a gente não consegue enxergar muita coisa. Agora veja o que eu vou fazer. Ó. Guarda esse gráfico. Guarda isso aqui. Agora a gente vai voltar a usar o NumPy e eu vou utilizar duas outras bibliotecas. Eu vou usar Matplotlib e vou usar Seaborn. A gente vai chamar de PLT, a gente vai chamar de SNS. Tá? Façamos a correlação. Tá? É a mesma correlação que está aqui em cima. Só que o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma coisa chamada masking. A gente vai chamar uma coisa máscara. O que é o mascaramento? O mascaramento é o seguinte. Olha, para minha análise, como que a minha diagonal principal lá do gráfico anterior, a gente viu que está dando tudo 1, está perfeito, ou seja, não tem nenhum erro de cálculo, o que a gente vai fazer? Meu amigo, informação vai daqui para baixo, daqui para cima, não importa. E aí você está pensando assim, nossa, mas por que você está desprezando tudo aquilo de informação? Porque quando a gente discute lá no aprendizado de máquina, né, que é uma camada da inteligência artificial, a gente vai discutir lá uma métrica, né, que é a área sobre a curva, a OC. A área sobre a curva é o quê? Olha, eu tenho uma curva, que pode ser uma reta, e essa curva ela vai me trazer uma gama de informação que, quanto maior a área embaixo da curva, maior a minha quantidade de informação que está correta. Então, só que daí você fala assim, nossa, mas como que você sabe disso? A gente sabe disso porque a gente lembra lá, quem fez engenharia vai se lembrar lá do cálculo 1 no primeiro ano da graduação, e quando a gente aprende a calcular integral, a gente aprende a calcular um negócio chamado soma de Riemann, né? E que a soma de Riemann, né, ela simplesmente é uma área sobre a curva. A gente vai ficar pegando umas curvas e vai calcular tudo que está embaixo. E aquilo que está embaixo da curva é a nossa informação, é o que nos interessa. Então eu vou ter, né, uma função aqui de máscara, tá? Que eu vou traçar a minha correlação, ou estou usando um booleano que é para trazer a informação sim e não, 0 e 1, etc. Tá? Esse PLT figure, né, é o tamanho aqui, 12 e 8. Mas eu posso ficar brincando com os números aqui até eu achar o valor que fique melhor na minha tela, tá? E aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo aqui, ó, aqui no meu heatmap, né, na minha figura, na minha matriz, eu vou usar os valores que estão na correlação, eu vou adotar a máscara, então, ou seja, eu quero só da diagonal para baixo. Esse CMAP aqui é o gradiente de cor, isso aqui é um código para vermelho, tá? Então eu vou utilizar tons de vermelho. Anote são as anotações, então eu quero valores no rótulo, tá? Eu quero não só a cor, mas eu quero o número. FMT, eu estou aqui falando que é o ponto flutuante. O que é? O F é flutuante, ou seja, o número depois da vírgula. 2F eu quero pelo menos duas casas depois da vírgula. Se couber mais, a gente coloca, mas se não couber, vai ficar dois números, tá? Mínimo 0, máximo de 1, porque é a correlação, né? E aqui o line width é o 0,5, que é simplesmente um tamanho ali de linha ali, para que não fique muito poluído, tá? PLT title é simplesmente o título que eu estou colocando, mas olha uma coisa importante, tá? Aspas, que é para ler aqui o conjunto de caracteres, o conjunto de palavras. Eu chamei, ó, correlação entre os capítulos de CID 9 e eu tenho essa barra invertida N. Essa barra invertida N, né, ou anti-barra N, é para eu pular a linha, colocar a informação na linha de baixo. Por quê? Para poder caber, tá? Para poder caber. Por óbitos por UF 1995.
fonte tamanho 14 e o show para mostrar. E olha a mágica que vai acontecer, ó. Olha como que ficou bonito isso aqui, ó. Correlação de capítulos do CID 9 por óbito, né? Eu tenho aqui, ó, de azul para vermelho, né? Então, quanto mais azul escuro é menor, quanto mais próximo do vermelho é maior. Eu tenho, né, as correlações aqui. Ó, aqui deu um, aqui deu um. Ah, mas Gabriel, por que que tá dando zeros e uns, sendo que no outro lá deu 09847, não sei das quantas? Porque eu usei arredondamento. Arredondamento, regra do próximo número, né? Então você vai ficar arredondando para cima. Claro, ficar com um gráfico desse, que vai ter um monte de 0,99 e 1 arredondado, e ter poucos números que aqui ó, que mudam 0,96, 0,97, a depender do que você está analisando, realmente não é legal, realmente não é interessante, porque pode apontar um certo problema de viés. Mas a gente ainda tem saída. A gente ainda tem saída, nem tudo está perdido. O que a gente vai fazer? Ó? A gente vai fazer isso aqui. A gente vai calcular uma métrica de distância. O que é a distância? A distância, presta atenção, a distância, ou na matemática né, a gente chama de complemento da correlação. O que é o complemento da correlação? É 1 menos a correlação. Porque a distância, doutores, nada mais é do que, olha, eu tenho uma correlação de tanto, mas essa correlação de tanto, ela vai me indicar um padrão de prevalência de casos da determinada doença? Ou no nosso caso, casos de determinado grupo de doença? Então, tudo bem, a gente pode ter no nosso gráfico vários espaços que definiram correlações 098, 099, 1 cravado ali na tampa, mas a gente sabe que num país como o Brasil, o mesmo quadro, o mesmo diagnóstico no Nordeste é diferente do tratamento que é adotado em São Paulo, é diferente do tratamento que é adotado no Acre, é diferente do tratamento que é adotado em Brasília. Claro, quer seja porque a estrutura hospitalar é diferente, pode ser, mas pode ser porque a gente tem grupos étnicos né, totalmente distintos, pode ser, quer seja porque a parcela da população que é acometida tem uma questão do determinante social, pode ser também. Aí é a discussão do seu trabalho, aí é você que lá no seu artigo, na sua tese, no seu PC, aí é você que vai definir. Aqui eu estou mostrando o que a gente pode fazer. Então, o que a gente vai fazer? A distância é essa fórmula. O 1, que é o 100%, menos correlação. O PLT Figure eu vou adotar por padrão 12.8, porque é o que cabe no meu computador, cabe na minha tela aqui, tá? Mas se você tiver uma tela maior, uma tela menor, ou for imprimir isso num determinado tamanho de papel ali, você vai apresentar num banner, no congresso, você pode ficar mexendo esses valores, tá? Novamente, a gente vai fazer o nosso heatmap. Aqui, eu estou considerando a distância. Então, eu vou considerar os valores que eu vou fazer esse cálculo. Ah, como que eu vou calcular a distância? Simples. A correlação já tenho pronta. A correlação já está aqui. Então eu vou pegar 1 menos o valor que está aqui, 1 menos o valor que está aqui, 1 menos o valor que está aqui, e assim vai me trazendo os valores. O CMAP, né, eu estou usando o gradiente de cor chamado Virides, tá? É um gradiente de cor, tem vários outros, tá? Mas aqui é um gradiente aqui que eu particularmente acho bonito, tá? Então pode escolher qualquer outra cor. Os anotados eu quero o true, tá? Então eu quero que apareça o número. Eu estou usando o FMT de 2F porque é 2 números após a vírgula. O line aqui 0,5 também por uma questão de tamanho ali, de padrão, só para ficar né, visualmente tranquilo. O title, né, o título, distância de padrão de mortalidade por CID-9, tá? Tamanho 14. Beleza. E olha que coisa bonita. Olha. Será que eu consigo? Acho que eu não estou conseguindo diminuir o zoom aqui. Tá.
Olha que coisa interessante. Claro, como já esperado, lá do gráfico, lá do primeiro gráfico que a gente viu, né, a gente tinha a diagonal principal igual a 1, aqui a diagonal principal tem que zerar, tem que ser zero. Por quê? Porque se eu estou agora distanciando uma coisa com ela mesma, não pode ter distância. Então, concorda comigo que 1 menos 1 é zero? Então tá certo. E aqui vai ficar nos décimos. E aí, ó, uma coisa que é muito importante, tá? Eu estou tratando com dois pontos, dois números após a vírgula, né? Aqui está aparecendo um ponto. É só uma questão visual. Não vai fazer muita diferença para nós. Só que, por que, que esse 0.04 está num verde mais escuro e esse 0.04 está num verde mais clarinho? Porque o computador, ele sabe todos os números após a vírgula. Então, se ele precisar calcular até a 10ª casa após a vírgula, ele vai calcular. Então, se a gente pega aqui, ó, aqui, ó, a gente vai fazer as correlações aqui do 16 para 2 e 3, ó. Se a gente volta lá no primeiro aqui, ó, 16 na 2, 09646. 09596. Tem uma distância grande aqui que tá nas últimas casas depois da vírgula, né, ó. A gente consegue ver, eu consigo dar o zoom aqui, ó. Então é por isso que lá, deixa eu dar um upscale, por isso que lá, ó, a gente tem aqui, né, o cores distintas, né, para o mesmo número. Aqui, ó, esse que está em amarelo quer dizer então que a distância está lá em cima, a distância está muito grande, ó. Se eu pego aqui o capítulo 16 para o capítulo 16 e o capítulo 12, que está aqui, ó, a minha correlação está de 0,9564, tá muito baixa. Tá muito, sabe? Só que, preste atenção, eu estou calculando a distância. Distância entre padrão de mortalidade por CID-9. É o CID lá dos anos 90, tudo bem? A gente está no CID-10, em 2027 a gente vai ter mudança para o CID-11. Tá? Tem que contar isso. Mas, olha só o que a gente consegue extrair de informação aqui. Vocês concordam comigo que quanto maior a distância entre um padrão de mortalidade por determinada doença, quer dizer então que eu tenho ali um certo padrão ou não de associação entre determinados casos, entre determinados grupos de doença? Se a gente pega aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, aqui, ó, o capítulo 12 com o capítulo 16. Ele está apontando para mim que eu tenho casos de mortalidade de uma doença que está lá no grupo 12 e uma doença que está lá no grupo 16. Eu vou até pegar aqui, ó. Vamos pesquisar aqui, ó. Vamos lá, ó, Google. CID-9. Vou pegar aqui os capítulos, tá? Tô abrindo aqui, ó. Tô no CID-9, tá? Deixa eu abrir aqui, ó. Acho que aqui. Ó, capítulo. Então, se a gente pega aqui o paciente que ele morreu lá do. Aqui, ó. Uma doença do capítulo 12 cursando com uma doença do capítulo 16, né? E a gente tem um padrão de maior distância nisso aqui, né? O que acontece? Qual que é a doença lá do grupo 12? No grupo 12, a gente tem doenças de pele e tecido celular subcutâneo, né? Então são doenças do trato dermatológico. Beleza? Se a gente pega o capítulo 16, o que está no 16? Capítulo 16, ó. Sintomas, sinais e afecções mal definidas. Ou seja, a gente vê um determinado padrão não muito explicado, por isso a distância ser maior, de pessoas que são acometidas por doenças dermatológicas, mas que cursam com quadros inespecíficos e acabam indo a óbito.
Vamos pegar esse aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. O capítulo 16 com o capítulo 4. Tá? A distância está dando 0,2 aqui. Eu estou falando 0,2 porque eu não vou considerar o 0 aqui. Tá dando 0,2, tá? Aqui, eu estou no 16 e 4. Então, 16, né? 16 é sintomas, sinais de afecções mal definidas. Ou seja, o cara tá lá com uma questão que tá, né, não especificada. E o capítulo 4. Capítulo 4. Doenças de sangue e órgãos hematopoéticos, né? Então, olha só, o cara tinha um distúrbio sanguíneo aqui. O cara tinha uma questão lá da hematologia e foi a óbito porque estava cursando com um quadro mal definido, com um quadro inespecífico. Vamos pegar um outro caso. Vamos pegar aqui, ó. Capítulo 3 e capítulo 11. O capítulo 3, doenças de glândulas endócrinas, nutrição, metabolismo e transtorno imunitário. Ou seja, o cara tinha uma doença autoimune aqui. E 11, né? E estava cursando com uma complicação de gravidez, parto puerpério. Olha que interessante. Olha o que a gente já consegue traçar aqui. Se a gente pega o paciente que tinha quadros do 3 e do 11 cursando, então, o que é o quadro 3? É uma doença de glândula endócrina, nutricional e metabólica, né? Ou quadro imunitário, mas a gente tem aqui por complicações de gravidez parto puerpério. Então a gente já consegue assumir que quem morreu naquele quadrante era uma mulher que estava em algum estágio da gravidez ou do puerpério e que muito provavelmente tinha ali um quadro de diabetes, tinha uma doença imune, tinha alguma coisa nesse sentido. A gente já consegue fazer esses insights, a gente já consegue fazer essas análises. Lembrando, tá? Aqui eu estou tratando CID-9, 1995, 30 anos atrás. Então, para fazer isso aqui para o CID-10, tem que ter uma outra base de dados, mas o raciocínio vai no mesmo aqui. Beleza? Então aqui a gente já consegue, com essas informações aqui, a gente está aqui conversando tem meia hora, 40 minutos. A gente já consegue extrair muita coisa que é muito rico para pesquisa, é muito rico para um artigo, é muito rico para uma discussão. Beleza, a gente falou isso aqui. Agora, o que a gente pode fazer? Vocês concordam comigo que se eu tenho distâncias, né, entre os grupos de doença, se eu tenho correlações entre os grupos das doenças, eu tenho, obviamente, que falar onde tem mais e menos doença, né? Sim! Aí o que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente vai fazer pro onde a gente tem mais e menos doença, a gente tem que tratar dados para esse tipo de gráfico. Qual que é o tratamento que eu estou fazendo? Primeiro que eu estou fazendo um dicionário, tá? Dicionário é um conjunto, né, quando eu coloco o que vai significar cada coisa. Para quê? Porque se eu fizer um gráfico que toda hora vai ficar aparecendo lá, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, uns nomes muito grandes, você concorda que o gráfico vai ficar poluído, né? Não é muito legal ficar lendo o nome inteiro. Então a gente vai colocar sigla. Então, Rondônia, RO, Acre, AC, Roraima, RR. A gente vai colocando as siglas, tá? Aqui eu estou fazendo uma coisa muito sofisticada da computação, que é um regex, que é um operador de expressão, uma expressão regular. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso para que a gente tenha informações mais limpas, sem ruídos, porque eu estou fazendo tratamentos gráficos aqui, tá? Então, eu vou fazer uma limpeza para remover espaços desnecessários, tá? Eu vou criar uma coluna que eu vou associar o nome do estado com a sua respectiva sigla. E aqui eu estou fazendo uma remoção onde que eu tenho uma coluna do tipo não, né? Eu tenho uma coluna que está com informação vazia, com informação nula. Então isso aqui carrega rápido, tá? Agora, veja bem, eu estou fazendo um ranking.
eu estou fazendo um ranqueamento. Por quê? Porque eu quero analisar no meu gráfico onde que tem mais e menos caso, onde que morre mais e menos paciente, onde que tem maior e menor prevalência. Eu vou fazer isso tudo no gráfico. Para fazer isso tudo no gráfico, doutor, eu tenho que fazer o ranking, eu tenho que fazer uma ordenação, tá? Novamente eu coloco aqui para os valores não seguirem ordem ascendente, tá? Vamos lá, o que eu estou fazendo aqui para configurar a minha figura? O PX a gente já definiu lá da biblioteca, lá em cima. O bar é o tipo de gráfico, é um gráfico de barras. O ranking, né, eu estou pegando os valores aqui que foram ordenados. No meu eixo X, o meu UF, o meu estado, o Distrito Federal. O Y é o total, né, então total de casos. Cor e texto total aqui, ou seja, não é uma coisa que precisa, tipo, a gente está sempre associando com os valores totais. O Color Continuous Scale, Reds, eu estou utilizando cores do tom de vermelho. Title, óbitos por unidades da federação. Ou seja, eu quero saber quantas pessoas morreram em cada estado, independente do quadro aqui, tá? Independente do tipo de doença. Aqui, né, a gente faz o trace aqui, né, para que a gente não tenha sobreposição de caractere. Sabe aqueles gráficos mal feitos que a gente vê lá, tipo que a letra tá em cima da linha, ou a etiqueta tá em cima. Então, para a gente não ter sobreposição, a gente coloca aqui esses traceamentos, tá? Aqui, simplesmente, para a gente distribuir onde que vai ficar escrito cada coisa, né? Então, no eixo X, a gente coloca o estado, no eixo Y, a gente coloca o número de doentes, né? A fonte aqui, no mínimo, tamanho 8, se couber pode ser maior. E aqui a gente coloca um hide aqui para, tipo, se tiver informação que não vai ser importante, a gente esconde, tá? O show é para mostrar na nossa tela. E olha que bonito. Eu não só tenho um gráfico, né, aqui, ó, como eu posso passar o meu cursor em cima e ver valores precisos. Claro que em próximas aulas, em próximos vídeos, em próximos momentos, a gente vai colocar mais estatísticas aqui para deixar isso aqui muito dinâmico, que se você disponibilizar isso aqui na internet, tudo bem, a gente sabe que em Minas Gerais morreu 95 mil pessoas, mas eu posso colocar lá, qual que foi a cidade que mais teve morte, qual que foi a cidade que menos teve óbito, morreu mais homem, mais mulher, coisas do tipo, tá? E aqui novamente o nosso gradiente, né? Então, mais próximo aqui do branco, né? Desse rosa bem claro aqui, sei lá o que vocês estão enxergando, a gente tem quase zero casos, a gente tem intervalos muito grandes, né? 50, 100, 150 e 200 mil. São Paulo, maior estado, com 229 mil. Claro que São Paulo é o maior estado com 229 mil, porque a gente provavelmente é o estado mais populoso do Brasil, né? Então, proporcionalmente, se tem mais pessoas morando lá, a gente vai ter um número de óbitos maior, tá? Claro que aqui também eu estou só considerando o total de pessoas e eu não estou considerando capítulo do CID, né? Então não estou considerando doença, estou considerando se é homem ou mulher, não estou considerando nada, estou só considerando o número de óbitos registrados à época, tá? Aí aqui, o que eu estou fazendo? Para a gente finalizar. E aí a gente abre o desdobramento para os próximos encontros. Eu estou fazendo aqui, ó. Soma dos óbitos por capítulo. Soma dos óbitos por capítulo, basicamente fazendo o seguinte. Capítulo 1 foi quanto? Capítulo 2 foi quanto? Capítulo 3 foi quanto? Até o final. Aqui a gente vai fazer uma coisa chamada indexação. A gente vai fazer um índice. Então, eu tenho aqui, que eu vou chamar de capdef, que é um data frame. Então, eu vou fazer uma associação entre os capítulos, uma associação entre os óbitos, tá? Então, eu tenho que pegar lá dos capítulos 1 a 17. Eu tenho que pegar todos os óbitos que ocorreram em todas as regiões, em todo o país. E agora a gente vai fazer o gráfico. A gente vai plotar o gráfico. Use o PX lá da biblioteca que a gente definiu lá em cima. O bar, gráfico de barra. Eu estou chamando o valor capdef porque eu estou relacionando
né, os capítulos com o número de óbitos. No meu eixo X é o capítulo, né? Então, capítulo 1, 2, 3. No meu eixo Y, número de óbitos, né? Então, quanto mais óbito, maior vai ficar o tamanho da barra. Aqui, né, simplesmente para expressar que eu estou considerando os óbitos, né? Estou utilizando uma variação de vermelho. Aqui temos o título, tá? Aqui eu faço o mesmo processo lá dos traços que a gente explicou anteriormente, tá? Aqui a gente coloca no eixo X o capítulo, no eixo Y o número de óbitos. E a gente vai plotar o gráfico. E a gente plota. Olha só. Então, o capítulo que mais teve óbitos em 1995 foram as doenças lá catalogadas no capítulo 7. 244 mil óbitos. Aí, mas o que é o capítulo 7 do CID-9? O capítulo 7 do CID-9, a gente abre aqui, ó, doenças do aparelho circulatório. Então, a gente abre lá o CID-9 e dá uma olhada. O que tinha catalogado à época de doença do aparelho circulatório? Vamos lembrar uma coisa, tá? Estou tratando um dado de 30 anos atrás. Então, pode ser que tenhamos, sim, doenças que eram classificadas como aparelho circulatório e que foi lá para o aparelho respiratório, que foi para o digestivo. A gente pode ter doença que deixou de ser doença. A gente pode ter doenças que foram incorporadas mais para frente. Isso tudo tem que ser estudado. Mas a gente percebe aqui, né, que as doenças circulatórias foram as doenças que tiveram maior número de óbitos. 244 mil. Só que, quando a gente chega no segundo grupo, né, o segundo capítulo, que é o capítulo 16, a gente tem aqui 144 mil. De 144 mil para 244 mil, são 100 mil mortes a menos. E aí, quais que são as doenças que estão aqui nessas 100 mil mortes a menos? A gente está aqui no capítulo 16. Capítulo 16 são sintomas, sinais e afecções mal definidas, né? Então, aquelas doenças que não eram muito específicas à época. O capítulo 17, que já tem aqui ó, quase 115 mil óbitos. Então, o capítulo 17, lesão e envenenamento. Só que lesões e envenenamentos, olha só, a gente tem aqui ó, duas classificações no mesmo capítulo. A gente tem os CIDs aqui do 800 ao 999, mas a gente tem uma classificação suplementar de causa externa de lesão e envenenamento, que é o E800 até o E999. Eu posso estar um pouco enganado aqui, corrijam se eu estiver errado, mas classificação suplementar é o que no CID-10 a gente chama de autolesão provocada, né? Tentativa de autoextermínio. E por que isso? Porque né, tem até uma nota aqui, ó. As lesões e envenenamentos do capítulo 17 admitem dupla classificação, seja pela natureza ou pela causa externa. Para a morbidade, você usa qualquer uma das classificações. Ou seja, aqui a gente, além de ter o desafio de uma dupla classificação de um mesmo quadro, né, porque envenenamento é envenenamento. Quer seja o envenenamento tenha sido autoprovocado, quer seja acidental, quer seja outra pessoa provocou, o cara tá envenenado. Mas esse envenenamento, a gente tem que ver qual que é a natureza da lesão. Vai lá para exame clínico. Aí descobre-se para poder né, fazer toda a tratativa da classificação. Então, isso aqui, né, parando para pensar, se eu não estou muito enganado, foi o que deu origem lá, o CID-X alguma coisa, né, justamente das autolesões provocadas, né? Famoso tentativa de suicídio, tá? Então a gente tem essa parte aqui, tá? Daí depois tem que ficar abrindo lá o capítulo e ler certinho o que cada um fala. Mas vamos pegar aqui, ó, capítulo 12 pra gente finalizar. 1000 óbitos. 1000 óbitos.
O que é o capítulo 12? O capítulo 12 é doença de pele. E aí a gente tem 1.000 óbitos por doença de pele lá em 1995. Daí, eu, com a minha cabeça de pesquisador, eu vou tentar entender o porquê que só tivemos 1.000 óbitos em 1995. A gente só teve 1.000 óbitos em 1995 para doença de pele porque a gente tinha muita subnotificação, porque a gente não tinha tantos profissionais capacitados para lidar, né, com as demandas na época, porque a gente não tinha tecnologia para fazer exames bem acurados lá da dermatologia, e aí a gente ou tinha muito caso de erro diagnóstico, ou simplesmente o exame não era feito porque o equipamento não existia. A gente tinha barreira estrutural, a gente tinha o quê? Doenças de baixa prevalência. Isso aqui são perguntas que você, doutor, vai ter que investigar na tua pesquisa. Isso aqui é você que tem que investigar. Pra gente finalizar, se a gente pega aqui, ó, vamos lá, ó, capítulo 3, tá? Quase 50 mil óbitos. Capítulo 3, quase 50 mil óbitos. O que é o capítulo 3? Doença endócrina. Se eu estou falando de doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, eu posso pensar, sim, nos quadros de diabetes. Só que eu não posso assumir que é só diabetes. Por quê? Porque tem várias doenças nessa classificação. E tem várias decorrências nessa classificação. Então tá bom. O paciente foi lá, faleceu por diabetes mellitus tipo 1. Beleza. Mas ele faleceu por causa da diabetes, ou ele faleceu em decorrência da diabetes, ou foi um erro de diagnóstico? Essas coisas são coisas que a gente vai investigar, essas coisas são coisas que a medicina computacional está lá, está preocupada em mitigar esses erros diagnósticos, está preocupada em ter uma maior acurácia, né, na hora de auxiliar o médico a emitir um diagnóstico, a fechar um diagnóstico, a dar uma determinada conduta. Até porque a computação não é o que vai resolver a medicina, muito pelo contrário, mas ela vai auxiliar, né? Então, com um gráfico de barras, né? Olha que é só o número que está aqui, eu já consigo pensar numa cadeia de conclusões, uma cadeia de dúvidas, uma cadeia de inquietações para poder seguir com a minha pesquisa. E aí, né, próximos vídeos a gente vai tratar de estatística, a gente vai tratar de raciocínio clínico, a gente vai tratar de determinante social, a gente vai fazer muita coisa interessante aqui, muita coisa para a gente ter pesquisa de qualidade. É isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Se você gostou, me siga nas redes sociais, se inscreva no canal, deixe teu comentário, deixe teu like, né, sempre dentro do joinha. E é isso. Um abraço e até a próxima.